Olá, pessoal! Hoje é uma aula bastante diferente, pois eu não vou mostrar meu rostinho lindo, apenas vocês irão ouvir a minha voz. Prestem atenção e vocês irão aprender sobre conto e crônica. O que é crônica? Crônica é um gênero textual muito presente em jornais, em revistas, e geralmente os assuntos abordados em crônicas são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. A crônica é a história, não é? É o assunto do dia a dia. É aquele assunto que você costuma tratar de forma mais leve, de um modo mais humorístico. E agora nós vamos ver as características da crônica. Primeiro, a crônica é uma narrativa curta, de uma linguagem simples, coloquial, de poucos personagens, um espaço reduzido, temas relacionados aos assuntos cotidianos, os acontecimentos do dia a dia, e mescla, não é, a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Mas também pode ser um gênero nascido na cidade, não é? É comum que tudo que ocorre na cidade, nos ambientes urbanos, não é? Passam também a ser escritos como crônica. Tipos de crônica. Nós temos, não é, diversos tipos de crônicas. Crônica jornalística, crônica histórica e crônica humorística. A crônica jornalística, elas são produzidas para os meios de comunicação, que utiliza temas da atualidade, não é? Aproximam-se também da crônica dissertativa. A crônica humorística, ela é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo, espaços, tudo bem definido. Aproxima-se da crônica narrativa. A crônica humorística. A crônica humorística, ela apela para o humor, né? Como uma forma de entreter, de chamar a atenção do público. E, ao mesmo tempo, utiliza-se também da ironia, do humor, como uma ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, da política, da cultura, da economia e entre outros. A crônica, ela foi inicialmente desenvolvida com caráter histórico, ou seja, as crônicas históricas que relatavam desde o século XV os fatos históricos reais ou fictícios ou acontecimentos cotidianos, como sucessão cronológica, algumas com toques de humor. Sucessão cronológica é ao longo do tempo. Mais tarde, esse tipo de texto despretensioso foi se aproximando do público e conquistando os leitores afora. Hoje, esse fato é confirmado pela enorme difusão das crônicas, sobretudo nos meios de comunicação. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. Nós temos aí 2 exemplos de crônica: O Cajueiro, de Rubem Braga, e A Bola, de Luiz Fernando Veríssimo. Deem uma pausa aí e leiam para vocês conhecerem esses 2 tipos de crônica. Agora nós vamos ver o que é conto. A própria palavra já diz. É uma narrativa breve, escrita em prosa, mais ou menos curta, e é mais curta que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ela envolve enredo,
personagens, tempo e espaço. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba um olhar ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes, numa cor unida. Essa de Queiroz. Então ele fala aí que o conto, não é? Ele é apenas uma narrativa breve, curtinha, como se estrutura um conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e clímax. Na introdução, apresenta a ação que será desenvolvida. É o momento inicial, é uma breve ambientação do local, do tempo, das personagens, do acontecimento. Depois vem a segunda parte, que é o desenvolvimento, formado em grande parte pelo diálogo das personagens, e aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. E em terceiro lugar, é o encerramento da narrativa, é o clímax, é o desfecho, não é aquele desfecho surpreendente, é o esperado. De acordo com a estrutura básica da narrativa, a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. O conto pode ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax. Para o momento final de desfecho, chamado também de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto da tensão do drama. É o clímax, é aquele auge, aquele suspense. Também nós temos os elementos que compõem o conto, não é? O espaço, que é o local em que se desenrola a narrativa. Temos o tempo, não é? Que designa o tempo em que se passa a narrativa. E podemos classificá-lo de tempo cronológico, que é o tempo de relógio, as horas, os dias. E também temos o tempo psicológico, que é o interior, é o passado daquela pessoa, daquele personagem. E depois, em terceiro lugar, nós temos o foco narrativo, que trata-se do narrador sendo classificado em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Aquele narrador observador é aquele conhecedor de toda a ação, mas ele não participa da história. O narrador personagem já é o quê? O personagem, um dos personagens da história. O narrador onisciente é aquele que conhece a história, conhece todos os personagens envolvidos nela. É aquele que sabe de tudo. Personagens. Personagens é o indivíduo que participa da narrativa e, dependendo do seu foco, ele pode ser classificado como personagem principal ou personagem secundário. Também temos na narrativa o diálogo, não é? Que é o elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam-se, não é, de forma expressiva no texto. Os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. Depois nós temos o epílogo. Ele corresponde ao clímax da narrativa. Ele é determinado pelo desfecho surpreendente.
É aquele imprevisível, enigmático da ação. Nós temos também, dependendo da temática explorada, diversos tipos de contos, do qual se destacam contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos eróticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e contos de fadas. Agora nós vamos ver a diferença entre o gênero narrativo conto e crônica, porque o nosso foco aqui é sobre conto e crônica. A crônica integra um gênero ligado ao cotidiano bastante popular. O conto já é formado por uma narrativa breve que ocorre centrada em um único conflito. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre conto e crônica. E se ficou alguma dúvida, passe o vídeo novamente.